Olá, eu sou a professora Annelise Caminha e eu vou estar com vocês na preparação sobre a disciplina do Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Então hoje nós vamos estudar alguns pontos importantes para a prova de vocês, para que vocês consigam a tão sonhada aprovação. Iniciando a nossa disciplina, nós vamos primeiro compreender o que é o direito da criança e do adolescente, qual é a importância desse direito, e com isso nós teremos alguns macetes para a prova de vocês, porque eu preciso primeiro compreender os conceitos para então conseguir compreender dentro das questões. Então a minha sugestão, quando vocês estiverem fazendo a prova, é que vocês leiam com muita atenção o enunciado e tentem compreender o que o examinador quer com aquele enunciado. Então, qual que é a alternativa que ele quer que vocês respondam corretamente. E com isso, vocês vão ter alguns conceitos base que nós vamos trabalhar hoje, que facilmente vocês vão identificar a melhor alternativa em cada questão. Então, nós precisamos compreender que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família. Primeiro ponto importante de lembrar em todas as questões sobre ECA. Nós precisamos sempre pensar na questão que mais proteja esse direito. Então, sempre que possível, a criança ou adolescente vai estar junto com a sua família. Sempre nas alternativas, quando vocês encontrarem alguma questão que fale sobre retirar a criança da família, vocês precisam ter muito cuidado em marcar aquela alternativa, apenas se tiverem certeza dessa hipótese. Senão, vocês vão preservar sempre manter a criança no seio da sua família. Outro ponto, excepcionalmente em família substituta. Então nós vamos trabalhar também o que é família substituta. A família substituta é aquela que vai estar com a criança e o adolescente apenas nos casos excepcionais, ou seja, os casos graves, casos que eu não tenha outra alternativa. Então eu sempre tento manter a criança no seio da sua família. Tanto a família com os genitores, como a família próxima, alguns parentes próximos que podem ficar com aquela criança ou adolescente, dependendo da situação. Então essa é a primeira dica da nossa disciplina. Quando nós estamos falando de retirar a criança ou adolescente da família, apenas em situações graves e que eu não tenha outra alternativa. E que esteja, claro, expressa na nossa legislação. Assegurada a convivência familiar, então, como falei para vocês, eu preciso manter a criança ou adolescente no seio da família, apenas em casos excepcionais, família substituta, e com isso eu asseguro essa convivência. O que é assegurar a convivência familiar? Em todas as situações que aquela criança precisar ser retirada do convívio diário, eu tenho que tentar assegurar que ela mantenha um convívio, nem que seja um convívio esporádico, com a família biológica. Então eu sempre tento manter isso, a convivência familiar. E comunitária, então na comunidade também, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Por que eu preciso pensar em um ambiente que garanta o desenvolvimento integral? Porque eu preciso pensar que essa criança precisa se desenvolver de forma adequada na sociedade. Então, para que ela consiga se desenvolver de forma adequada, eu tento manter ela no seio familiar. Eu vou retirar do seio familiar quando? Quando estiver em jogo o desenvolvimento integral dessa criança. Então, aqui eu vou botar para vocês, marcar inclusive essa parte do desenvolvimento integral, que é uma parte muito importante, vocês precisam sempre pensar. Sempre que, então isso, eu não preciso decorar todas as regras, eu preciso pensar no conjunto, num modo geral. Sempre que houver uma afronta ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente, eu vou fazer o quê? Eu preciso de uma proteção específica, tá? Então vamos pensar sempre nesse ponto. Eu mantenho o desenvolvimento integral. Se houver alguma afronta a esse desenvolvimento integral da criança e do adolescente,
eu vou, de forma excepcional, intervir naquela família, no seio familiar. Isso nós temos lá no artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente, também conhecido como ECA. Então, quando eu me referir a ECA, nós estamos falando do Estatuto da Criança e Adolescente. Na Constituição Federal, nós temos no artigo 226 também a proteção em relação à família. Então, todas as proteções em relação à família, direitos das famílias, direito de igualdade dentro do seio familiar, tudo tem previsto na nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, é importante a gente pensar que ela tem um papel muito sério na nossa legislação. Por quê? Ela sempre vai estar em cima. Então, aqui a nossa pirâmide, a Kelsen, que nós chamamos, ela sempre vai ser a norma superior. Então, ela sempre vai estar lá no topo. Todas as outras regras, todas as outras normas, elas vão ter que obedecer à Constituição Federal. Então, a ECA está aqui, o Código Civil está aqui, elas sempre vão estar abaixo, elas sempre vão estar obedecendo à Constituição Federal. Então, eu não posso, de forma alguma, ter uma legislação contrária à nossa Constituição Federal, certo? Então, sempre que houver algo contrário à Constituição, isso vai ser inconstitucional. Ela é a norma suprema. Com isso, eu tenho lá no artigo 226 que a Constituição, a família, é base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Ou seja, a família tem um papel importantíssimo na sociedade. Então, por isso, eu tenho que protegê-la. E o Estado vai ter um papel especial aqui. Ele vai ter uma proteção especial nessa família. Nós tentamos sempre, na medida do possível, manter a independência familiar, manter aquela família de forma integrada, de forma preservada. Eu só vou poder intervir quando for necessária uma proteção do Estado, certo? Então, a intervenção, ela vai ser sempre de forma excepcional quando houver uma necessidade. O Estado não pode simplesmente decidir o que ele quiser em relação àquela família. Não, ele vai levar em consideração a proteção especial da família e se essa família precisa ou não de uma intervenção específica. Então, nós temos que pensar sempre que a intervenção no seio familiar ela vai ser de forma excepcional. Ainda nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que também é um importante instrumento normativo para os direitos das crianças e adolescentes. Então, como assim? Por que nós estamos estudando Constituição Federal, estudando a nossa Declaração Universal dos Direitos das Crianças, quando estou tratando de Estatuto da Criança e Adolescente? Porque o ECA, ele precisa sempre levar em consideração essas normas. Então, ele vai levar em consideração a Constituição Federal e também a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, essa declaração é um instrumento internacional que o Brasil também é signatário e é importante porque, a partir desse documento, nós temos proteções que todos os países que assinaram essa declaração vão ter em relação às suas crianças. O princípio sexto, que é um dos mais importantes que nós trabalhamos aqui e que eu trouxe para vocês lembrarem, inclusive quando estiverem lá na prova de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir essa aprovação, ele afirma que, para o desenvolvimento completo, desenvolvimento aparecendo de novo. Aqui nós temos o desenvolvimento integral e o desenvolvimento completo, porque eles vão conversar. Então, eu vou ter isso de forma completa. E harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Isso mesmo, amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sobre a responsabilidade dos pais. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou tentar manter no seio familiar. Olha, mesma coisa que está no nosso ECA. Em outras palavras, mas o significado é o mesmo. E, em qualquer hipótese, no ambiente de afeto e segurança moral e material. Salvo circunstâncias excepcionais, a criança de terna idade não será apartada da mãe. Então, o que essa Declaração Universal dos Direitos da Criança nos diz? Nós vamos manter essa criança no seio familiar
sempre que possível e só vai ser retirada da família de forma excepcional. Então o ECA tem um papel muito importante porque ele positiva no Brasil essa legislação e positiva alguns direitos que nós temos na Constituição Federal. Com isso, eu preciso saber o que é criança e o que é adolescente. Então, como assim? Estamos falando de criança e adolescente, mas eu nem sei o que é criança e adolescente. Então, nós temos regras para definir o que é criança e adolescente, que estão previstas no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é aquela pessoa até 12 anos, tá? Ela até 12 anos. E no nosso Código Civil, ela é considerada absolutamente incapaz. Então é bom que a gente saiba que aquela pessoa que é absolutamente incapaz para o Código Civil, ela é considerada criança aqui no ECA. O adolescente é aquele dos 12 aos 18 anos. Dos 12 aos 16, também é absolutamente incapaz para os atos da vida civil. E dos 16 aos 18, eu tenho como relativamente incapaz. Então, dos 12 aos 16, absolutamente, assim como criança. E dos 16 aos 18, relativamente. O que significa isso? Quando eu tenho ou não capacidade para os atos da vida civil. Então, até os 16 anos, eu preciso de alguém para praticar todos os atos da vida civil. Então, realizar um contrato, assinar um documento que eu vou ter, por exemplo, uma transmissão de direitos, aceitar alguma obrigação, então algo que me obrigue a realizar. Então, nesses casos, eu preciso sempre de alguém para me auxiliar. Dos 16 aos 18, eu tenho como relativamente incapaz. Então, eu preciso de alguém para me assistir nesses atos. E depois dos 18 anos, eu sou plenamente capaz, atinjo a maioridade e deixo de ser adolescente e criança. Então, o ECA, ele vai ter direitos até os 18 anos. Nós vamos utilizar o ECA para adolescente até os 18 anos. Acima dos 18 anos, eu não considero mais adolescente. Isso pela legislação, né? Nós estamos trabalhando conceitos da legislação. Então, o ECA, ele serve até os 18 anos. Depois de 18 anos, é legislação comum. Então, a pessoa é considerada plenamente capaz com 18 anos e, com isso, vai ser responsável por todos os seus atos e não vai ter mais as proteções específicas que nós temos no ECA. E jovem são aquelas pessoas entre 15 a 29 anos. Então, nós temos, inclusive, o conceito de jovem na legislação, porque nós temos o Estatuto da Juventude, tá? Então, é importante cuidar que os jovens menores de 18 anos aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente e, excepcionalmente, o Estatuto da Juventude. Então, como regra, eu vou aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente até os 18 anos. Depois dos 18 anos, eu vou ter um jovem que vai responder pelos seus atos pelo Código Civil. Vou anotar aqui para vocês. A partir dos 18, eu sou plenamente capaz. E com isso, respondo pessoalmente por todos os meus atos, tanto na esfera civil como na esfera penal. Então, aqui eu tenho uma pessoa plenamente capaz que vai responder pelos seus atos. Além disso, nós temos alguns direitos fundamentais que são direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses direitos fundamentais, eles são direitos fundamentais porque eles estão previstos também na Constituição Federal.
está previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses direitos são direitos que as pessoas têm preservados para que ela consiga se desenvolver com condições de igualdade e de liberdade. Então, um dos direitos principais aqui é o direito à vida e à saúde, que está previsto lá no artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito à vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, dentre outros direitos. Então, esses direitos, eles são considerados direitos fundamentais, ou seja, eu preciso ter garantido esse direito. Então, quando tem direito fundamental, eu preciso que a sociedade, o Estado e a família garantam esses direitos à criança e ao adolescente. Então, por isso que eu tenho as nossas políticas públicas. Qual é o papel das políticas públicas nesses direitos? Então, por que é importante ter políticas públicas? As políticas públicas são formas de garantir que as pessoas tenham acesso a esses direitos. Então, acesso à saúde, quando eu tenho uma política pública de saúde à população, liberdade, respeito, então garantir proteções específicas para que eu consiga ter o respeito adequado, e dignidade, poder conviver com a minha família. Então, eu posso criar várias políticas públicas, e vocês com certeza já conhecem várias políticas públicas que nós temos no nosso país para a proteção da vida, da saúde, da liberdade da criança e do adolescente. Temos ainda como um modelo de proteção a essas políticas públicas e esses direitos à vida e à saúde, então, além das políticas públicas, o direito da gestante. Como assim direito da gestante? Exatamente isso. No Estatuto da Criança e do Adolescente, como a pessoa que está gestando uma criança, ela tem uma criança ali com ela e ela precisa de uma proteção, eu também tenho o direito da gestante no ECA. Então, o direito da gestante está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que ainda não tenha nascido aquela criança. Então, mesmo que ainda seja um nascituro. Nascituro é aquela pessoa que ainda não nasceu, que está para nascer, que está na gestação. Então, além das políticas públicas específicas para a criança e adolescente, eu tenho políticas públicas e proteções específicas para a gestante, porque eu vou ter uma criança depois daquela gestação. Com isso, eu tenho políticas de atendimento especial previstas no ECA, direito de acompanhamento da família, prevenção do estado puerperal, então também como que eu vou prevenir, como que eu vou cuidar dessa gestante no estado puerperal, acompanhamento psicológico para entrega e adoção. Então, nos casos em que a mãe ela deseja entregar uma criança para adoção, ela tem direito a um acompanhamento específico. Está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente de que forma vai ser realizada essa entrega à adoção. E o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que também precisa de proteções e de programas para a proteção da criança e do adolescente e também para a gestante. Nesses casos, então, nós podemos perceber que o direito à vida e à saúde ele vai ser garantido por meio das políticas públicas e por meio dessa proteção do direito da gestante. Temos também o direito à liberdade, que é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, então lá na nossa norma suprema e aqui no ECA, específico para criança e adolescente, que é o direito de ir, vir, estar nos lugadouros públicos e espaços comunitários. Então, criança e adolescente pode ficar no espaço comunitário, ela tem direito a permanecer na sua comunidade, direito ao respeito, então, inviolabilidade da integridade física. Sempre que houver uma afronta à integridade física de uma criança e um adolescente, eu tenho proteção específica, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem. Então, proteção da imagem da criança e adolescente também está previsto aqui, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças e dos espaços e objetos pessoais dessa criança e adolescente. Então, todas essas proteções estão específicas no nosso Estatuto da Criança e Adolescente e está previsto no direito ao respeito dessa criança e adolescente. Então, sempre que houver
minha dica na hora da prova, sempre que houver uma questão que esteja tratando sobre direito à liberdade, direito ao respeito, direito à vida, vocês vão ter algumas alternativas. E naquelas alternativas, vocês vão ter que optar pelaquela que preserva esses direitos. Então, por isso que eu estou conversando com vocês antes sobre eles, porque na hora da prova vocês vão conseguir entender qual que vai preservar o direito à saúde, ou o direito à liberdade, ou o direito ao respeito, que são direitos fundamentais. Então, sempre que houver uma alternativa contrária a isso, você já descarta de cara. Já diz, ó, essa daqui está arriscada, eu não vou marcar, porque eu já sei que não está garantindo direito à vida, nem direito à liberdade e ao respeito. Com isso, lembrando desses direitos, então os direitos fundamentais dessa criança e adolescente, nós temos a hipótese de colocação da família substituta. Então, como que acontece? Em algumas situações, aquela família biológica, ela não consegue manter a criança no seu seio. Então, nos casos em que a criança ela não pode mais ficar com a família biológica, ela não consegue mais ficar com a família biológica. Então, nessas situações, nós temos previstos a perda e a suspensão do poder familiar. Primeiro, vamos entender o que é poder familiar. Poder familiar é aquele poder que os genitores têm em relação aos seus filhos. Apenas genitor vai ter poder familiar e ninguém mais. A família próxima não vai ter poder familiar. Pode ter uma tutela em relação àquela criança adolescente, mas não poder familiar. O poder familiar, ele não vai levar nenhuma relação com a guarda quando eu tenho, por exemplo, pais separados. Então, a guarda é uma coisa e poder familiar é outra. Todos os genitores têm poder familiar, salvo se eles tiverem um processo, que é um processo judicial, de perda ou suspensão desse poder familiar. Esse processo está previsto lá no nosso Código Civil. Lá no Código Civil, eu tenho o processo de perda ou suspensão do poder familiar. Então, algumas hipóteses excepcionais, eu posso retirar a criança do poder dos seus pais. Claro que a perda do poder familiar, quando há, por exemplo, o caso de morte de um dos pais, um dos genitores, ou dos dois, também acarreta a perda do poder familiar. Mas em algumas situações específicas previstas no Código Civil, elas podem ter esse processo de perda do poder familiar, que eu retiro a criança no seio dos seus pais. Esses casos são casos de abuso, casos de Maria da Penha, então quando há uma tentativa de homicídio em relação à criança ou ao genitora ou genitor, então ao outro genitor nesse caso. Então casos realmente graves que não tem mais como aquela criança ficar na família. Então, como nós vimos no início da aula de hoje, a criança e o adolescente ele vai ter que manter, na maior parte do tempo, vai tentar manter essa criança com a família. Nesses casos, são casos realmente graves que não tem mais como manter essa criança ou adolescente com aquela família e por isso eu tenho esse processo de perda ou suspensão do poder familiar. Nessas situações, essa criança ela pode ir para uma família substituta, quando não há nenhuma outra pessoa para ficar com essa pessoa. Então, se ninguém mais pode ficar com essa criança ou adolescente, os pais perderam o poder familiar. Então, aqui é importante, lembre-se, poder familiar. Apenas nos casos em que há realmente essa perda ou suspensão, então, por um período, aqueles genitores não podem ficar com aquela criança e vai ter essa suspensão do poder familiar, eu posso ter uma família substituta que vai substituir esse poder dos pais com aquela criança ou adolescente. Importante lembrar que isso vai se dar até os 18 anos.
né? Eu não preciso de colocação de família substituta de quem não é mais criança nem adolescente. Então, são pessoas plenamente capazes que podem definir a sua vida. Então, apenas criança e adolescente se enquadram nesse caso. Nesse caso, eu vou chamar uma família substituta para cuidar dessa criança ou adolescente. Então, ela vai ficar com aquela criança ou adolescente, vai cuidar, vai preservar. Essa colocação na família substituta, ela se dá conforme o artigo 28 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nós temos que sempre conversar com o Código Civil, porque o Código Civil vai trabalhar os direitos da família, e aqui eu vou ter, então, uma situação em que houve a perda ou a suspensão do poder familiar, e com isso eu necessito de uma família substituta para essa criança ou adolescente, certo? Então, o caso da família substituta é apenas nessas situações em que há a perda ou a suspensão do poder familiar. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Então, sempre que aquela criança ou adolescente não puder estar mais no seio da sua família, dos seus genitores, eu vou colocá-la numa família substituta, para tentar manter essa criança como uma família, mesmo que não seja essa família biológica, mas que seja uma família que vai protegê-la. Então, eu sempre vou cuidar dela de forma a que eu coloque numa situação. Nós vamos ver, então, a guarda, a tutela e a adoção, como que funciona esse procedimento e de que forma se dá esse procedimento. Eu preciso sempre nessas situações, sempre que possível, ouvir aquela criança ou adolescente. Então, eu vou sempre tentar entender o que aquela criança ou adolescente pretende, o que ela quer, qual é a melhor alternativa para ela. E a partir dos 12 anos, eu vou precisar do consentimento dessa criança ou adolescente, né? Porque com 12 anos nós já temos um adolescente aqui. Então ele vai ouvir, ele vai falar, ele vai dizer o que ele quer e ele vai compreender a situação e tentar demonstrar para o juiz, nesse caso, qual é a melhor alternativa e o que ele prefere nessa situação. Então nós vamos ouvir e vamos levar em consideração o desejo do adolescente nesse caso. Menores de 12 anos, eles vão ser ouvidos também, mas não há necessidade do consentimento específico. Na próxima aula, nós vamos estudar, então, a guarda, a tutela ou a adoção nos casos da família substituta.